Olá, muito boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem convosco. Conforme se devem ter apercebido, eu faltei àquela minha promessa de aparecer todas as semanas, nem que fosse com um pequeno vídeo. A minha preocupação ultimamente foi despachar aquela parte de passar aqueles pontinhos nas duas partes da túnica que eu quero fazer. Aquilo é muito moroso, como devem calcular, e pronto, e entretanto metem-se outras coisas pelo meio e nem sempre se consegue dedicar à costura o tempo que nós gostaríamos. E depois este calor também não ajuda muito a estarmos a trabalhar com as mãos a suar no tecido, etc. Finalmente eu tenho as duas peças já todas espontadinhas e hoje vou finalmente atirar-me a uma tarefa que eu estou a recear bastante, porque eu não tenho jeito nenhum para fazer roupa. Na minha cabeça passa o pensamento, será que eu vou estragar aquilo tudo, será que não vou estragar? Mas depois penso, bom, em última análise faço um saco, uma carteira, uma coisa qualquer, se aquilo correr muito mal. Portanto, vamos lá avançar com o trabalho. A primeira coisa a fazer é traçar uma linha a dividir a peça ao meio, porque agora vou colocar o molde primeiro numa metade da peça e depois e vou traçar o desenho à volta. Depois de prender muito bem com alfinetes e a seguir vou virar o molde ao contrário e desenhar a outra parte. Convém pôr vários alfinetes e ir endireitando o papel para que o molde saia exato, não é? Saia com as medidas que deve ter e que não fique torto ou que não se desvie do sítio onde deve calhar o risco. Nesta imagem ainda não se vê, mas o que eu estou a fazer é a traçar o risco à volta do molde de papel. Vamos agora traçar o contorno da pinça. Esta é a parte das costas. É bom utilizar a régua para aquilo ficar bem direitinho. E agora é voltar o molde ao contrário, portanto colocá-lo numa posição simétrica a esta e repetir o processo. Aqui eu comecei por passar um pesponto sobre o risco
Mas depois ocorreu-me que isso não era necessário, visto que mais adiante, numa fase posterior a esta, eu vou passar um zigue-zague a 1 cm do risco, porque assim fica a peça já arrematada e depois é só unir umas às outras pelo risco que está ali. É isso que vocês vão ver mais daqui a bocado. Aqui então já estou a fazer o tal zigue-zague a 1 cm da linha do molde. Desta forma, aqueles pontinhos que eu fiz à mão ficam bem presos e não se soltam quando eu cortar as peças do top e as unir. Aqui podem ver ainda o pesponto normal e o zigue-zague ao lado. Agora é cortar as peças, não esquecendo de deixar o zigue-zague para dentro, não é? Cortar ao lado do lado direito do zigue-zague para as peças ficarem bem rematadas, para não acontecer ali nenhuma desgraça. E pronto, e daqui a bocadinho já vamos uni-las. Vamos agora cozer as pinças. Portanto, dobra-se aquela parte do tecido ao meio e verifica-se de um lado e do outro as linhas coincidem, portanto se a pinça está mesmo dividida ao meio, para não haver ali assimetrias, e vamos passar um pesponto. Ora bom, isto aqui é a parte da frente e convém, eu tracei a tal linha ao meio, mas eu decidi que vou fazer a casaquinha, chamamos-lhe assim, aberta ao meio. E o que eu estou a fazer neste momento é passar um zigue-zague de cada lado da linha, daquela linha que está ao meio. Para depois cortar, vou cortar com a régua para separar uma parte da outra e assim já tenho ambas as partes rematadas para não se desmancharem. Podem ver aqui os zigue-zagues de um e do outro lado da tal linha ao meio. E agora, tesoura, e vamos separar as duas partes uma da outra. Utilizando um prato, eu vou demarcar aqui a linha do pescoço.
Este molde tinha o decote em bico, mas eu prefiro fazer ali um decote redondinho. Bom, entretanto, não me perguntem como eu perdi os pedaços de filme em que uni estas peças à máquina, mas eu penso que é fácil perceber como é que isso é feito. Vou mostrar aqui em cima da mesa como é que isto está. Portanto, assim. Depois isto, eu vou pôr botões, obviamente, e talvez um cordãozinho para abotoar os botões. Isto terá que ser muito bem alinhado para não ficar desfasado o desenho. Esta é a parte da frente. E esta é a parte de trás. Ora, nós voltamos a ver-nos talvez para a semana, para continuarmos o trabalho. Agora ainda tenho aqui alguns problemas para resolver, não é? Temos que cortar umas tiras para pôr aqui por dentro e para rematar aqui também o pescoço. Depois eu vou deixar o interior assim, eu não vou forrar nem nada, senão isto ficava aqui quase um cobertor. Mas provavelmente vou arranjar umas tirinhas só para tapar aqui esta parte mais feiosa. Voltamos a ver-nos para as semanas. Fiquem bem, espero que corra tudo bem convosco, que estejam bem, que aguentem esta caloraça e pronto, até daqui por uns dias. Beijinhos.